Gente pobre não entra aqui! Essas palavras perfuraram meu coração, enquanto a porta se fechava na minha cara, na frente de todos os vizinhos. Meu nome é Antônia, tenho 62 anos, e esta é a história de como uma mulher pobre mostrou à sogra arrogante do meu filho quem realmente pagava as contas daquele prédio inteiro. A voz de Patrícia Mendonça Alvarenga atravessou o hall de entrada como uma lâmina gelada. Cada sílaba carregada de desprezo, cada palavra pontualmente articulada para garantir que todos os presentes escutassem. Congelei ali, na soleira da porta de vidro blindado, segurando o meu pote de plástico com o bolo de cenoura que passei 4 horas fazendo. O bolo que Pedro, meu netinho de 3 anos, me pediu chorando pelo telefone na semana passada. Vovó, faz aquele bolo com cobertura de chocolate? Por favor? Meus dedos apertaram as alças do pote. Senti o plástico barato ceder levemente sob a pressão. O contraste era obsceno. Eu ali, com meu vestido florido de tecido sintético, comprado na feira da rua 25 de março por R$ 35, segurando um pote Tupperware, imitação, enquanto Patrícia me encarava de cima a baixo com aqueles olhos de cobra entediada. Ela usava um vestido Dolce & Gabbana. Eu reconheci porque Valentina tinha postado a etiqueta no Instagram 3 dias antes, fazendo questão de marcar a boutique de luxo. O tecido de seda italiana caía perfeitamente sobre o corpo dela, moldado por cirurgias plásticas caras. No pescoço, um colar de pérolas Mikimoto, que certamente custava mais que um carro popular. Você não foi convidada. Patrícia deu um passo à frente, bloqueando completamente a entrada. Atrás dela, o salão de festas da mansão brilhava como um cenário de revista. Balões importados em tons pastel. Nada daqueles balões comuns de festa infantil, não. Esses eram balões orgânicos, como Valentina chamava, arranjados por uma decoradora famosa, em formato de arco gigante. A mesa do bolo tinha 3 andares de naked cake, coberto com flores comestíveis, folheadas a ouro. Ouro de verdade, comestível. Enquanto meu bolo caseiro esfriava dentro do pote de plástico, úmido e honesto, feito com amor e manteiga de verdade. O Gabriel deveria ter deixado claro. Patrícia continuou, elevando o tom para garantir que sua plateia não perdesse uma palavra. O que festas deste nível não são para pessoas como você. Pessoas como você. Aquelas 3 palavras pairaram no ar como moscas sobre carne podre. Senti meu estômago revirar. Não pela fome. Eu tinha almoçado em casa, arroz com feijão e um ovo frito, a mesma comida de 40 anos atrás, mas pela crueldade meticulosa daquelas palavras. Pessoas como você, pessoas pobres, pessoas inadequadas, pessoas que não pertencem a este mundo de cristais Baccarat e louças Versace. Olhei ao redor. Dezenas de rostos me encaravam. Mulheres de vestidos de grife, saltos altíssimos, cabelos impecáveis, algumas que eu reconhecia do Instagram da Valentina, influenciadoras digitais, esposas de empresários, socialites de São Paulo, homens de ternos sob medida, relógios Rolex e Patek Philippe brilhando nos pulsos, taças de champanhe Dom Perignon na mão. Todos tinham parado o que estavam fazendo para assistir ao show. O show da velha pobre sendo expulsa. Vi pena em alguns olhares. Aquela pena condescendente, distante, a mesma que se tem por um cachorro de rua machucado. Você sente, mas não se aproxima para não sujar a roupa. Vi desprezo em outros. O desprezo escancarado de quem acha que pobreza é contagiosa, uma doença moral que atinge quem não se esforçou o suficiente na vida. Vi também alguns sorrisos de canto de boca, aquele sorriso maldoso de quem está gostando do espetáculo, feliz por não ser a vítima desta vez. E então eu o vi, Gabriel, meu filho. Ele estava no fundo do salão, perto da mesa de doces importados, macarons franceses, brigadeiros gourmet, cupcakes decorados à mão. Usava um terno cinza chumbo que Valentina certamente escolheu, cabelo penteado com gel, barba aparada com perfeição geométrica. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram por 2, talvez 3 segundos. Vi o reconhecimento. Vi a tensão nos ombros dele. Vi a vergonha tingindo suas bochechas de vermelho. E então ele abaixou a cabeça. Virou o rosto. Não veio.
Meu filho, que eu segurei nos braços no Hospital Público São Camilo há 35 anos quando ele nasceu. Meu filho, que eu acordava às 4 da manhã para preparar o lanche antes de sair para a faxina. Meu filho, que chorou nos meus braços quando o pai morreu e jurou que ia cuidar de mim para sempre. Meu filho abaixou a cabeça e me abandonou. Valentina estava ao lado dele. Minha nora, se é que eu ainda podia chamá-la assim. Cabelo loiro californiano, mega hair de 50 centímetros, lábios preenchidos com ácido hialurônico, cílios postiços de vison russo. Ela me olhou por cima da taça de champanhe rosé, sorriu de canto de boca, aquele sorriso vitorioso, venenoso, e virou as costas, deliberadamente, devagar, para que eu visse, para que todos vissem que ela estava virando as costas para mim. O netinho, Pedro, estava no colo da babá uniformizada. Ele me viu e esticou os bracinhos. Vovó! Vovó! A babá segurou firme, sussurrando algo no ouvido dele, fazendo-o se acalmar. Até meu neto estava sendo instruído a me ignorar. Respirei fundo. O ar entrou queimando, carregado do perfume enjoativo de Patrícia. Era Baccarat Rouge. Eu sabia porque o frasco custava R$ 1.400 e Valentina tinha postado o dela no stories do Instagram. O cheiro me deu náusea. Muito perfume, caro demais. Tentando disfarçar o quê? Que podridão moral precisava de tanto perfume francês para ser encoberta? Forcei um sorriso. Meus lábios tremeram um pouco, mas consegui. Controlei. Não ia dar a Patrícia o prazer de me ver chorar. Não ali. Não na frente daquela plateia sedenta por drama. Entendo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Desculpe o incômodo. Desculpe o incômodo. Como se eu fosse uma vendedora de porta em porta, uma testemunha de Jeová inconveniente, uma pedinte que bateu na porta errada. Desculpe por existir. Desculpe por ter parido o homem que se casou com sua filha. Desculpe por ousar trazer um bolo caseiro para meu neto. Caminhei até a mesinha do hall, aquela mesinha lateral de mármore Carrara, que certamente custou R$ 15.000. Pousei o pote de plástico ali. O contraste era quase cômico. Meu pote vagabundo sobre o mármore italiano. Nem abri a tampa. Para quê? Ninguém ali ia comer. Aquele bolo, feito com farinha de trigo-sol, açúcar refinado, união, ovos da feira, óleo de soja, cenoura orgânica que a dona Lourdes me deu do quintal dela, aquele bolo honesto, não tinha lugar naquele mundo de falsidade folheada a ouro. Virei as costas. Senti todos os olhares cravados nas minhas costas. Ouvi o murmurinho começando antes mesmo de eu dar 3 passos. Quem é aquela? A mãe do Gabriel. Sério? Pensei que fosse empregada. Coitada. Que situação constrangedora. A Patrícia foi muito direta, né? Mas estava certa. Esse tipo de gente não se mistura. Esse tipo de gente. Caminhei pelo jardim de grama inglesa, cortada à perfeição, decorada com esculturas modernas de bronze. Meus sapatos velhos de sintético rangeram contra as pedras portuguesas da entrada. Sapatos que eu tinha há 6 anos, já resolados 3 vezes pelo seu Zé da sapataria da esquina. R$ 15 a sola. Melhor do que comprar sapato novo, eu sempre pensei. Mas ali naquele jardim de revista, meus sapatos resolados pareciam um insulto. Cheguei ao meu Fiat Palio 2010, cinza desbotado pelo sol. Amassadinho na lateral direita, uma batida leve no estacionamento do mercado 3 anos atrás, eu nunca arrumei porque a lataria custava R$ 1.200 e o carro funcionava do mesmo jeito. Abri a porta. A maçaneta estava gasta, o plástico interno aparecendo embaixo da tinta descascada. Sentei no banco de tecido surrado. O estofamento tinha um remendo com linha azul marinho, que não combinava com o cinza original, mas estava firme. Eu mesma tinha costurado. Fechei a porta. E fiquei ali, parada. O silêncio dentro do carro era absoluto. Lá fora, eu ainda via a mansão iluminada. Luzes quentes saindo de todas as janelas. A festa continuando como se nada tivesse acontecido. Música infantil. Não aquelas musiquinhas da galinha pintadinha, não. Era música ao vivo. Uma banda contratada tocando versões suaves de canções da Disney. Tudo caro. Tudo importado. Tudo perfeito. E eu ali, no meu carrinho vagabundo, sozinha. As lágrimas vieram sem pedir licença. Desceram quentes, grossas, silenciosas. Molharam meu rosto, pingaram no meu colo,
mancharam o tecido barato do vestido. Chorei porque dói. Dói ser tratada como lixo. Dói ser expulsa. Dói ver seu próprio filho te abandonar. Dói perceber que 35 anos de sacrifício, de suor, de sangue, de noites sem dormir, de comida dividida, de sonhos adiados, que tudo isso não valeu nada quando pesado na balança contra um sobrenome de elite e uma conta bancária gorda. Criei Gabriel sozinha depois que o Joaquim morreu. Meu marido era pedreiro, trabalhador honesto, mãos calejadas e coração mole. Morreu aos 42 anos, infarto fulminante no meio de uma obra em Perdizes. Deixou 3 pequenos imóveis comerciais que ele tinha comprado com muito esforço ao longo dos anos. Uma salinha comercial na Rua Aurora, uma loja pequena na Galeria do Rock, um escritório apertado na Liberdade. Nada de mansão, nada de luxo, apenas 3 propriedades modestas que geravam aluguel. Fiquei viúva aos 27 anos com um bebê de 2 meses. Sem profissão, sem família. Meus pais já tinham morrido. Eu era filha única. O que eu fiz? Trabalhei. Limpei casas. Cozinhei em restaurante por quilo. Costurei roupa em casa até altas horas. Peguei os aluguéis dos imóveis do Joaquim e reinvesti. Comprei mais uma salinha. Depois outra. Nunca gastei nada comigo. Tudo pro Gabriel. Ele teve tudo. Tudo. Escola particular. Consegui bolsa de 80% no Santa Maria porque ele tirou nota boa na prova de seleção, mas os 20% eu pagava todo mês. R$ 340 que doíam no bolso, mas eu nunca atrasei. Cursinho, Anglo, o melhor de São Paulo, R$ 2.400 por semestre, eu parcelava no cartão e pagava com juros. Material de desenho para arquitetura, lapiseiras importadas, escalímetro alemão, papel vegetal fino, esquadros de acrílico, tudo caríssimo, tudo parcelado em 12 vezes sem juros na Calunga. Ele passou na FAU-USP, arquitetura na melhor universidade pública do país. Eu chorei de orgulho. Meu filho, filho de pedreiro e faxineira, na Universidade de São Paulo. Durante os 5 anos de faculdade, eu paguei transporte, alimentação, livros, computador, impressora. Trabalhei feito uma condenada. Gabriel se formou sem dever nada a ninguém, sem precisar trabalhar durante a graduação, podendo se dedicar integralmente aos estudos. E então, ele conheceu Valentina. Ela estava fazendo um curso de marketing digital quando se conheceram num evento de networking da faculdade. Filha de empresários, morava em Moema, estudava só por hobby. Já tinha dinheiro da família, não precisava trabalhar. Gabriel se apaixonou. Ou melhor, se deslumbrou. Deslumbrou com o apartamento de luxo, com os jantares em restaurantes estrelados, com as viagens internacionais, com o carro importado. Começou a mudar. Primeiro foram as roupas. Parou de usar aquelas camisetas simples da Renner e começou a aparecer com polos Lacoste, camisas Tommy Hilfiger. Foi a Val que deu de presente, mãe. Depois foi o jeito de falar. Começou a usar palavras em inglês no meio das frases, a pronunciar os R de um jeito diferente, mais sofisticado. Networking, briefing, approach, palavras que eu não entendia. Então, começou a ter vergonha da casa. Nossa casa, na Vila Guilherme, mesma casa de 40 anos atrás. 3 cômodos simples, pintura descascando, móveis velhos mas funcionais. Ele parou de trazer Valentina aqui. Ah, mãe, a gente vai sair direto, não precisa vir até aqui. Parou de jantar comigo aos domingos. Desculpa, mãe, a família da Val convidou a gente para um almoço. Parou de me ligar todo dia. Depois, dia sim, dia não. Depois, uma vez por semana. Depois, quando eu ligava. O casamento foi num clube em Moema. Cerimônia linda, 300 convidados, buffet de altíssimo nível. Eu fui, obviamente. Usei meu vestido de festa, o mesmo que usei no casamento da filha da Dona Lourdes 8 anos antes, mas estava bom, conservado. Sentei na 3ª fileira, do lado da noiva. Lado da noiva porque eu era mãe do noivo, mas Gabriel tinha pedido para eu não me importar de sentar do lado contrário para equilibrar os convidados. Equilibrar, como se eu fosse um peso sendo redistribuído. Pedro nasceu 1 ano depois. Eu conheci meu neto no hospital. Fiquei 15 minutos. Valentina estava cansada, precisava descansar. Gabriel me acompanhou até o elevador e disse: Mãe, a gente te liga quando a Val estiver melhor para receber visita. Esperei a ligação. Demorou 12 dias.
Nos 2 anos seguintes, vi Pedro 6 vezes. 6. O aniversário de 1 ano eu não fui convidada. Descobri pelo Instagram. O de 2 anos também não. E agora, o de 3, eu tinha recebido um convite, um milagre, ou uma armadilha. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. O tecido do vestido estava encharcado. Meu rosto devia estar inchado, vermelho, horrível. Peguei o celular na bolsa. Um Motorola G8 com a tela trincada no canto superior direito. Funcionava bem, só estava feio. Liguei para Dona Lourdes. Ela atendeu no segundo toque. E aí, fia? Como foi a festa? Minha voz falhou. Tentei falar, não saiu. Tentei de novo. Lourdes, foi só o que consegui dizer antes de desabar de novo. Antônia, o que aconteceu? Fala comigo. Contei tudo. Entre soluços, entrecortado, confuso, mas contei. A humilhação. A porta fechada na cara. O Gabriel abaixando a cabeça. Valentina virando as costas. O pote de plástico largado na mesinha de mármore italiano. Dona Lourdes bufou do outro lado da linha. Eu conseguia imaginar ela, sentada na cozinha dela, balançando a cabeça indignada, o rosto vermelho de raiva. Até quando, Antônia? Até quando você vai deixar esses metidos te pisotearem? Eu não sei o que fazer, Lourdes. É meu filho, é meu neto. E daí? Eles não te respeitam, não te valorizam. E pior, Antônia. Ela fez uma pausa dramática. Você tem mais patrimônio que essa mulher e a família inteira dela somados. Fechei os olhos. Ela estava certa. Ela estava absolutamente certa. Porque ao longo dos últimos 33 anos, desde que Joaquim morreu, eu fiz uma coisa. Trabalhei e investi. Cada centavo de aluguel que entrava, eu reinvestia. Comprava mais imóveis comerciais pequenos, salas, lojas, escritórios, nada grande. Nada ostentoso, mas muitos. Comprava em regiões comerciais do centro de São Paulo, Sé, República, Luz, Brás, imóveis antigos, baratos que ninguém queria. Reformava o básico e alugava. Em 33 anos, meu portfólio tinha crescido. Eu tinha 23 propriedades comerciais. Algumas pequenas, outras maiores. Geravam uma renda mensal de aluguel de R$ 57.800 líquidos. 57 mil. Todo mês, entrando na conta, mas eu nunca contei para ninguém. Nunca ostentei. Continuei morando na mesma casa humilde. Continuei dirigindo o mesmo carro velho. Continuei comprando roupa na feira. Porque dinheiro para mim nunca foi sobre aparecer. Foi sobre segurança. Foi sobre não passar necessidade nunca mais. Foi sobre deixar algo para o Gabriel quando eu morresse. Mas Gabriel não sabia disso. Ninguém sabia. Só Dona Lourdes, porque ela me ajudava com as burocracias. Só seu Raimundo, meu gerente de imóveis que administrava tudo para mim. Só doutor Ernesto, meu advogado de confiança há 20 anos, que cuidava dos contratos. Lourdes, eu só queria ser avó. Só queria ver meu neto crescer. E você vai ser avó. Mas primeiro você precisa ensinar uma lição para esses metidos. Eles precisam aprender que respeito não tem preço e que humilhar quem te deu a vida tem consequências. Fiquei em silêncio. O motor do carro esfriando fazia pequenos estalos metálicos. Lá fora, pela janela embaçada pelas minhas lágrimas, eu ainda via as luzes da mansão. A festa perfeita. O mundo perfeito deles, construído sobre a minha invisibilidade. Você tem razão. Minha voz saiu diferente, mais firme, mais fria. Chega de silêncio. Desliguei. Fiquei ali sentada por mais 5 minutos. Não estava mais chorando. As lágrimas tinham secado. No lugar delas, algo novo tinha nascido. Não era raiva. Raiva é quente, descontrolada, burra. Era outra coisa. Era frieza, estratégia, justiça. Liguei para seu Raimundo. Seu Raimundo, boa noite. Desculpa ligar nesse horário. Dona Antônia, tudo bem, pode falar. O que precisa? Preciso que o senhor me mande a lista completa das propriedades, todos os endereços, todos os inquilinos, contratos, valores, tudo. Houve uma pausa. Tudo bem. Algum problema? Não é problema. É solução. Manda no WhatsApp, por favor. Mando agora. 3 minutos depois, meu celular vibrou. Arquivo PDF. 23 páginas. Abri. Comecei a ler. E então eu vi. Linha 17. Edifício Comercial São Luís. Rua São Luís, 427. Centro, São Paulo. 16 andares. Proprietária:
Antônia Rodrigues da Silva, 15º andar completo. Inquilino, Patrícia Cosméticos, LTDA. Valor mensal, R$ 12.000. Meu coração acelerou. Continuei lendo. Linha 21. Edifício residencial Ville de France, Rua Estados Unidos, 839, Jardim América, São Paulo. Cobertura duplex, 450 metros quadrados. Proprietária, Antônia Rodrigues da Silva. Inquilina, Patrícia Mendonça Alvarenga. Valor mensal, R$ 18.000. Larguei o celular no colo, fechei os olhos, respirei. Patrícia Mendonça Alvarenga, a mulher que tinha gritado: "Gente pobre não entra aqui", na minha cara, morava num imóvel meu. A empresa dela, aquele império de cosméticos que ela ostentava em todo canto, funcionava num prédio meu. Ela me pagava R$ 30.000 por mês de aluguel sem saber quem eu era. Senti um formigamento estranho nas mãos. Não era nervosismo, era poder. Poder bruto, silencioso, devastador. O poder de quem segura as cartas vencedoras e ainda não mostrou a mão. Liguei para Dr. Ernesto. "Antônia, tudo bem? É raro você ligar nesse horário. Ernesto, preciso de você. Urgente. Não é emergência, mas é importante. Conta pra mim." Contei tudo. A festa, a humilhação, a descoberta. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. "Antônia." A voz dele estava séria, profissional, mas eu detectei uma ponta de satisfação. "Você tem todo o direito legal de não renovar contratos de locação quando vencerem. Quanto tempo falta?" "Não sei. Você pode verificar?" "Posso. Mas posso também verificar se há cláusulas de rescisão antecipada. Dependendo do que está escrito, você pode agir antes. Faça isso, por favor. Quero todas as opções. Faço amanhã de manhã. Te ligo até meio-dia." "Obrigada, Ernesto." "Antônia, só uma coisa. Fala. Você tem certeza? Isso vai mudar tudo. Vai expor você. Vai acabar com o anonimato que você construiu por décadas." Olhei pela janela. A mansão ainda brilhava. A festa perfeita ainda rolava. Meu neto ainda estava lá dentro, cercado de luxo, aprendendo que pessoas como eu não importam. Tenho certeza. Chega de invisibilidade. Quando cheguei em casa, era quase meia-noite. A casinha estava escura, fria. Liguei a luz da sala. Os móveis velhos, o sofá de tecido gasto, a televisão de tubo que eu me recusava a trocar porque funcionava perfeitamente. Tudo simples, tudo honesto, tudo meu. Mas naquela noite, pela primeira vez em 33 anos, aquela simplicidade não me confortou. Me sufocou, porque eu percebi. Eu tinha construído um império invisível enquanto morria de solidão num casebre. Tinha acumulado riqueza enquanto me negava qualquer dignidade. Tinha me tornado poderosa financeiramente enquanto aceitava ser tratada como lixo emocionalmente. Chega. Agora eu te pergunto, se você tivesse um patrimônio que ninguém sabe e fosse humilhada desse jeito pela própria família, você contaria a verdade ou continuaria em silêncio? Me conta aqui nos comentários, porque eu preciso saber. O que você faria no meu lugar? Dr. Ernesto me ligou às 9h43 da manhã seguinte. "Antônia, bom dia. Consegui revisar todos os contratos durante a madrugada. E então, tenho boas notícias. O contrato comercial da Patrícia Cosméticos tem uma cláusula muito interessante. Cláusula 12.3. Vou ler para você. O locador reserva-se o direito de rescindir o presente contrato imediatamente e sem aviso prévio, caso o locatário ou representantes do locatário cometam atos que prejudiquem a imagem do edifício, incluindo, mas não se limitando a condutas discriminatórias, assédio moral ou ofensas a outros locatários, funcionários ou visitantes das dependências. Meu coração disparou. Isso significa que você pode rescindir o contrato comercial dela agora, imediatamente. A humilhação pública que ela te fez, baseada em discriminação financeira, se enquadra perfeitamente nessa cláusula. Além disso, o contrato residencial também tem cláusula similar, mais genérica, mas aplicável. Conduta incompatível com a boa convivência condominial. Ela não mora em condomínio comum. Mora num edifício seu. Você é o condomínio. Quanto tempo ela tem nos contratos? O comercial vence em 4 meses, o residencial em 7. Mas com essas cláusulas, você pode agir hoje se quiser. Pô, quero. Antônia, pensa bem. Isso vai gerar uma guerra. Ernesto, a guerra já começou.
Quando ela gritou, gente pobre não entra aqui na minha cara na frente de 50 pessoas. Quando meu filho abaixou a cabeça e não me defendeu. A guerra começou. Eu só vou vencer ela. Houve uma pausa. Depois ele disse, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Um misto de admiração e respeito. Então vamos vencer. Vou preparar os documentos de rescisão contratual. Ambos. Comercial e residencial. Com base jurídica sólida, citando as cláusulas e os fatos. Você quer que eu notifique ela pessoalmente ou via cartório? Pessoalmente. Quero que você e o seu Raimundo vão até o escritório dela. Olho no olho. Será um prazer. Nos 3 dias seguintes, não saí de casa. Não porque estava com medo ou vergonha, mas porque estava processando 35 anos de maternidade jogados no lixo, processando a traição, processando a humilhação e processando a decisão que tinha tomado. Dona Lourdes vinha todo dia trazer comida. Você precisa comer, Antônia. Não pode deixar essa gente te destruir. Eu comia mecanicamente. Arroz, feijão, carne. Não sentia gosto. Só mastigava e engolia porque era necessário. Gabriel não ligou. Nem uma vez. 3 dias depois da humilhação, meu filho não tinha tido a decência de ligar para perguntar como eu estava. Não mandou mensagem. Não apareceu. Nada. Isso doeu mais que tudo, porque a Patrícia era uma estranha. Uma mulher metida que não significava nada para mim. Mas Gabriel era meu filho. Meu único filho. A razão pela qual eu vivi todos esses anos. A razão pela qual eu me matei de trabalhar. A razão pela qual eu renunciei a tudo. A ter uma casa bonita, roupas novas, viagens, um carro decente, um novo relacionamento depois da morte do Joaquim. Tudo foi pro Gabriel. E Gabriel me abandonou na porta da mansão da sogra da esposa dele, sem olhar para trás. Na madrugada do 4º dia, acordei às 3 da manhã, suando frio, coração acelerado. Tinha sonhado com Joaquim. Ele estava vivo no sonho, sentado na nossa cozinha velha, tomando café. Me olhou e disse, você se esqueceu de você, Antônia. Se esqueceu que você também importa. Levantei. Fui até o banheiro. Olhei no espelho. Quem era aquela mulher? Cabelo grisalho, sem corte há 6 meses, preso num coque desleixado. Pele sem creme, sem hidratante, só sabonete de coco. Olheiras profundas. Rugas ao redor dos olhos, da boca, da testa. Rugas de preocupação, de cansaço, de sacrifício. Corpo magro demais, porque eu sempre comi pouco para guardar dinheiro. Mãos calejadas de tanto trabalho. Essa era eu. Antônia Rodrigues da Silva. 62 anos. Invisível, esquecida, pisoteada, mas também proprietária de 23 imóveis, geradora de R$ 57.800 mensais, mulher que construiu um império do nada, viúva que criou um filho sozinha e o colocou na melhor universidade do país. Por que eu me escondia? Por que eu aceitava ser tratada como lixo? Por que eu tinha tanto poder financeiro e zero poder pessoal? A resposta era simples e dolorosa, porque eu achava que amor se comprava com sacrifício. Achava que se eu me anulasse completamente, se eu virasse invisível, se eu nunca pedisse nada para mim, então as pessoas me amariam pelo meu altruísmo. Mas não funciona assim. As pessoas não amam quem se anula. As pessoas pisam em quem se anula. Naquela madrugada, parada na frente do espelho do banheiro, tomei a segunda decisão mais importante da minha vida. A primeira tinha sido investir os imóveis do Joaquim, em vez de vendê-los. A segunda foi essa. Eu ia me reconstruir. Antes de destruir Patrícia, antes de confrontar Gabriel, antes de executar qualquer plano, eu ia me reconstruir. Porque se eu fosse fazer isso, se eu fosse virar a mesa, então eu precisava estar inteira, forte, digna, não pela validação deles, mas por mim. No 5º dia depois da humilhação, saí de casa às 7 da manhã. Fui até o salão da Dona Cida, na Avenida Tucuruvi. Cabelo, maquiagem, manicure, pedicure. Gastei R$ 250. Cortei o cabelo, um corte moderno na altura dos ombros, com luzes discretas para disfarçar os fios brancos. Dona Cida quase caiu para trás. Antônia, você está linda! Devia fazer isso mais vezes. Depois fui até a rua 25 de março, mas dessa vez não fui nas bancas de feira. Entrei nas lojas melhores. Comprei 3 conjuntos, calça social preta com blusa de seda azul marinho, vestido midi verde musgo, conjunto de saia e blazer bege. Nada extravagante.
Nada de grife, mas roupas bonitas, bem cortadas, de tecidos bons. Gastei R$ 800. Não parcelei. Paguei à vista. Comprei sapatos novos. 2 bolsas de couro legítimo. Não eram Prada, mas eram bonitas e funcionais. Comprei lingerie nova, 6 conjuntos, porque eu merecia usar calcinha sem elástico gasto. Comprei creme hidratante para o rosto, batom, perfume, nada caro, mas meu, escolhido por mim, para mim. Quando voltei para casa e me olhei no espelho de corpo inteiro do guarda-roupa, não reconheci a mulher que me encarava de volta. Era eu, mas era uma versão de mim que eu nunca tinha conhecido. Bonita, elegante, digna. E ali, pela primeira vez em 33 anos, eu sorri de verdade. Não era um sorriso triste. Não era um sorriso forçado. Era um sorriso de alívio, de libertação, de perceber que eu ainda existia debaixo de tantas camadas de sacrifício e esquecimento. Comecei a caminhar de novo, todo dia, 6 da manhã, 1 hora no Parque da Juventude. Respirava o ar fresco da manhã, sentia o sol no rosto, ouvia os pássaros. Meu corpo, acostumado a carregar peso de faxinas e angústias, começou a se movimentar por prazer, por saúde, por mim. Voltei a cozinhar as receitas que eu amava. Não comida para poupar dinheiro, comida gostosa. Fiz um escondidinho de carne seca. Fiz uma torta de frango. Fiz pavê de chocolate. Comia sozinha, mas comia bem. E isso me curava. Dona Lourdes vinha jantar comigo 3 vezes por semana. A gente conversava, ria, assistia novela. Ela notou a mudança. Antônia, você está diferente. Está viva. Estou renascendo, Lourdes. No 10º dia depois da humilhação, Dr. Ernesto me ligou. Antônia, está tudo pronto. Documentos de rescisão, fundamentação jurídica, notificações. Quando você quiser, eu vou. Vai amanhã, 12h, horário de movimento. Quero que os funcionários dela vejam. Será feito. Desliguei e olhei pela janela da sala. O dia estava bonito, céu azul, sol brilhante. Eu estava vestindo o conjunto bege novo, cabelo solto e arrumado, perfume leve. Parecia uma mulher comum saindo para fazer compras, mas por dentro eu estava diferente, fria, calculada, pronta. A tristeza tinha acabado. O que veio no lugar não foi raiva, foi algo muito mais perigoso, clareza. A clareza de quem sabe exatamente o que precisa ser feito e não tem mais nenhuma dúvida moral sobre fazer. No 11º dia, às 11h53 da manhã, Dr. Ernesto e seu Raimundo entraram no edifício comercial São Luís, centro de São Paulo. Subiram até o 15º andar, recepção da Patrícia Cosméticos LTDA, aquela empresa de cosméticos que Patrícia ostentava como se fosse a L'Oréal brasileira, mas que na verdade era uma marca média que vendia produtos em lojas de bairro e pela internet. A recepcionista os atendeu. Bom dia, senhores. Tem agendamento? Dr. Ernesto, sempre elegante no terno cinza escuro dele, sorriu educadamente. Não temos, mas é urgente. Precisamos falar com a senhora Patrícia Mendonça Alvarenga. É sobre o imóvel, questão contratual que não pode esperar. A palavra contratual tem poder. A recepcionista ficou nervosa, pegou o telefone interno, falou baixinho. 2 minutos depois, eles foram conduzidos até a sala de Patrícia. Seu Raimundo me contou depois cada detalhe. Ele gravou o áudio no celular, com consentimento, porque Dr. Ernesto sempre age dentro da lei. Eu ouvi a gravação 5 vezes. Patrícia estava sentada atrás de uma mesa grande de madeira de lei. Mogno, certamente cara. Atrás dela, uma estante com produtos da marca, fotos dela com pequenas celebridades locais, um quadro com a logo da empresa. Ela usava um conjunto executivo branco, cabelo preso em coque, maquiagem impecável, cheiro forte de perfume. Aquele baccarat rouge de novo enchendo o ambiente. Façam rápido. Ela nem ofereceu para sentarem. Tenho reunião em 20 minutos e não gosto de atrasos. Dr. Ernesto abriu a pasta de couro. Tirou 2 envelopes grandes. Colocou sobre a mesa, na frente dela, com calma cirúrgica. Senhora Patrícia, vim comunicar oficialmente que o contrato de locação comercial referente ao 15º andar completo deste edifício será rescindido com base na cláusula 12.3, com efeito imediato. Patrícia franziu a testa. Como assim? Eu pago tudo em dia. Nunca atrasei um aluguel na vida. Sim, senhora. Questão financeira não é o problema.
O problema é a cláusula que prevê rescisão em caso de conduta que prejudique a imagem do edifício. Ele pausou, deixando o silêncio pesar. A proprietária considerou que humilhar publicamente pessoas com base em sua aparente condição financeira, utilizando termos pejorativos e discriminatórios, se enquadra perfeitamente nessa cláusula. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Proprietária? Que proprietária? Quem é a dona deste imóvel? Dr. Ernesto sorriu. Aquele sorriso educado, profissional, mas com uma pontinha de satisfação. A senhora Antônia Rodrigues da Silva. Silêncio. Patrícia piscou. Uma vez, 2, 3 vezes, como se estivesse processando um idioma estrangeiro. Quem? Antônia Rodrigues da Silva. A senhora que a senhora expulsou de sua casa há 10 dias, gritando: gente pobre não entra aqui. A mãe do Gabriel, a avó do Pedro. A cor sumiu do rosto de Patrícia. Ficou branca. Branca como papel. Branca como um fantasma. Isso é ridículo. Aquela mulher não tem nada. Dirige um Palio velho. Usa roupa de feira. Seu Raimundo, que até então estava calado, deu um passo à frente. Senhora, com o devido respeito, aparência não define patrimônio. Dona Antônia é proprietária deste edifício inteiro há 12 anos. Ela o comprou à vista por R$1.300.000 em 2013, quando o prédio estava em leilão por problemas administrativos. Reformou, modernizou, alugou. A senhora é inquilina dela desde 2019. Patrícia se agarrou na mesa. Isso é mentira. Vocês estão mentindo. Ela não tem dinheiro para isso. Dr. Ernesto tirou um documento do envelope. Colocou na frente dela. Escritura pública do imóvel, registrada no cartório do primeiro ofício. Aqui está o nome completo dela, CPF, assinatura. Aqui está a matrícula do imóvel no registro de imóveis. Tudo legal, tudo documentado. Tirou outro papel. Carnê de IPTU do edifício. Contribuinte, Antônia Rodrigues da Silva. Pagamentos em dia desde 2013. Patrícia pegou os documentos com mãos trêmulas. Leu, releu, conferiu cada linha, cada palavra, procurando um erro, uma brecha, algo que provasse que aquilo era mentira. Não encontrou, porque era verdade. Vocês não podem fazer isso. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Eu tenho funcionários, tenho entregas, tenho estoque aqui. A senhora tem 30 dias para desocupar o imóvel. Doutor. Ernesto foi implacável. Conforme a legislação vigente, mesmo em rescisão com justa causa por quebra de cláusula contratual, concedemos o prazo mínimo legal. Tudo está no documento que acabei de lhe entregar. Ele pegou o segundo envelope. Maior, mais pesado. Ah, e também vim comunicar que o contrato de locação residencial referente à cobertura duplex do edifício residencial Ville de France, na Rua Estados Unidos, Jardim América, também será rescindido. Patrícia levantou de um pulo. O quê? Mesma proprietária. Antônia Rodrigues da Silva. Mesma justificativa legal. Cláusula de rescisão por conduta incompatível. A senhora tem 60 dias para desocupar a residência. Patrícia cambaleou. Literalmente. Precisou se apoiar na mesa para não cair. Não, não pode. Eu moro lá há 6 anos. Sim, senhora. E pagava R$18.000 por mês de aluguel para Dona Antônia, através da imobiliária Raimundo em Associados, sem saber quem era a proprietária. Agora sabe. Seu Raimundo colocou mais documentos sobre a mesa. Aqui estão as notificações oficiais com protocolo de cartório. Aqui estão cópias autenticadas dos contratos originais com as cláusulas destacadas. E aqui está o contato do nosso escritório caso a senhora deseje questionar judicialmente, embora eu não recomende, pois tudo foi feito rigorosamente dentro da lei. Patrícia olhou para os papéis como se fossem cobras venenosas. Não tocou. Não quis tocar. Como se não tocar tornasse aquilo menos real. Por quê? A voz dela falhou. Por que ela está fazendo isso? Dr. Ernesto arrumou a gravata, fechou a pasta, olhou Patrícia nos olhos, aquele olhar de advogado experiente que já viu de tudo, que não se impressiona com nada. Porque a senhora humilhou uma senhora de 62 anos na frente de 50 pessoas. Porque a senhora a chamou de pobre, de inadequada, de inferior. Porque a senhora fechou a porta na cara da avó de seu neto. E por que, minha senhora? Ele fez uma pausa.
A senhora nunca imaginou que quem usa roupa de brechó poderia ser dona do chão que a senhora pisa. Eles saíram. Deixaram Patrícia ali, sozinha no escritório luxuoso, cercada de papéis que destruíam sua vida, processando o impossível. A velha pobre era rica. A rica metida era inquilina. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Quando seu Raimundo me contou, 3 horas depois, eu estava na cozinha de casa fazendo um bolo de laranja. Ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, desliguei o fogo do fogão, me sentei na cadeira da mesinha de fórmica amarela e deixei a informação penetrar. Patrícia sabia. Agora ela sabia quem eu era. E estava apavorada. Mas isso era só o começo, porque teve uma coisa que Dr. Ernesto e seu Raimundo não contaram para Patrícia. Um detalhe pequeno, técnico, mas devastador. Eu não era só dona do prédio comercial onde funcionava a empresa dela e do edifício residencial onde ela morava. Eu também era dona de mais 3 imóveis que ela alugava indiretamente. O depósito de estoque da empresa, na Rua do Gasômetro, Brás. O imóvel era meu. Ela alugava através de uma terceira empresa, que subalugava para ela. Ela nem sabia que o imóvel original era meu. A loja conceito da marca, na Rua Oscar Freire, Jardins. Imóvel meu. Mesmo esquema, aluguel indireto. E o escritório satélite da empresa na Avenida Paulista. Também meu. 5 imóveis no total. Patrícia Mendonça Alvarenga, a mulher que gritou "Gente pobre não entra aqui", sustentava meu patrimônio com R$ 38 mil mensais de aluguel sem saber. E agora que ela sabia, agora que tinha sido notificada da rescisão de 2 contratos, ela ia começar a investigar. Ia puxar o fio. Ia descobrir que o buraco era muito mais embaixo. Eu queria isso, porque quanto mais ela descobrisse, maior seria o pânico. 2 dias depois, Gabriel me ligou. Eram 7 da noite. Eu estava assistindo a novela com Dona Lourdes, comendo pipoca caseira. O celular tocou. Nome dele na tela, Gabriel. Fiquei olhando o celular tocar. 4, 5, 6 toques. Dona Lourdes me olhou. "Atende, Antônia." Atendi. "Alô? Mãe!" A voz dele estava alterada, desesperada, aguda. "Mãe, o que você fez? O que diabos você fez?" Desliguei o volume da TV com o controle remoto. Continuei com a voz calma, quase monótona. "Oi, Gabriel. Que bom ouvir sua voz. Faz 11 dias que não fala comigo." "Mãe, não é hora para isso. A Patrícia está surtando. Ela disse que você é dona dos imóveis dela. Isso é verdade?" "É verdade, filho." Silêncio do outro lado, respiração pesada. Depois, a voz mudou. Ficou baixa, quase sussurrada. Incrédula. "Como assim? É verdade? Eu sou proprietária do edifício comercial São Luís, onde funciona a empresa da Patrícia, e do edifício residencial Ville de France, onde ela mora, e de alguns outros imóveis que ela usa. Sempre fui. Desde antes de você casar com a Valentina. Mas como? Você não tem dinheiro. Você dirige um Palio velho. Você mora numa casa simples. Você usa roupa de feira." Eu suspirei. Sentia uma tristeza profunda, mas também uma clareza absoluta. "Gabriel, eu sempre tive dinheiro. Muito dinheiro. Só nunca ostentei. Porque dinheiro, para mim, sempre foi sobre segurança, não sobre aparecer. Seu pai deixou 3 imóveis. Eu trabalhei 33 anos, reinvesti cada centavo e construí um patrimônio de 23 propriedades comerciais. Gero mais de R$ 50 mil por mês em aluguel líquido. Você nunca perguntou, nunca quis saber. Você achou que eu era pobre porque eu não grito minha riqueza como a família da Valentina grita." Outro silêncio, longo, pesado. Eu conseguia ouvir a respiração dele, irregular, chocada. "Por que você nunca me contou?" "Porque eu não precisava contar. Porque você era meu filho e eu achei que você me amava independente do meu saldo bancário. Mas eu me enganei, né, Gabriel? Você só me amaria se eu tivesse mansão, carro importado e roupa de grife. Você teve vergonha de mim." Abaixou a cabeça quando a Patrícia me humilhou. Não veio me defender. Não me ligou depois. 11 dias, Gabriel. 11 dias e você não ligou para saber se sua mãe estava bem depois de ser expulsa e humilhada na frente de 50 pessoas. "Mãe, Ele engasgou. Percebi que estava chorando. "Eu sinto muito. Eu fui um covarde, um idiota.
Eu me deixei levar pela vida deles, pelo dinheiro deles, e esqueci de quem realmente importa. Você esqueceu de mim. Seu pai morreu quando você tinha 2 meses. Eu trabalhei 3 empregos para te dar escola particular. Eu parcelei seu material de faculdade em 12 vezes para você não precisar trabalhar durante o curso. Eu abri mão de tudo. De casa nova, de carro novo, de viajar, de ter uma vida. Tudo para o meu filho. E você teve vergonha de mim. Ele soluçou. Mãe, desculpa. Por favor, desculpa. Gabriel, eu aceito seu pedido de desculpas. Mas as coisas mudaram. Patrícia tem 30 dias para tirar a empresa do meu prédio e 60 dias para sair da minha cobertura. Está tudo dentro da lei. Ela me humilhou publicamente, e humilhação pública tem consequências. E você... Fiz uma pausa. Você vai ter que conquistar meu respeito de novo. Não é automático. Não é porque você chorou e pediu desculpa. É porque você vai ter que me provar, com atitudes, que realmente entendeu o que fez de errado. Eu vou provar, mãe. Eu juro que vou. E a Valentina? Silêncio. Ela está em choque. Não está falando com ninguém. Ela precisa me pedir desculpas, pessoalmente, olhando nos meus olhos. Se ela quiser que eu volte a ter qualquer relação com ela ou com meu neto, ela precisa me respeitar. Eu vou falar com ela. Desliguei. Dona Lourdes estava me olhando com os olhos cheios d'água. Você foi perfeita, Antônia. Perfeita. Firme sem ser cruel. Mãe sem ser capacho. Eu não me sentia perfeita. Me sentia cansada. Cansada de ter que ensinar para o meu filho de 35 anos uma lição que eu deveria ter ensinado quando ele era criança. Respeito não se compra, se conquista. E família não é quem tem sobrenome bonito ou dinheiro na conta. É quem fica do seu lado quando o mundo inteiro te abandona. Nos dias seguintes, o telefone não parou de tocar. Valentina mandou 15 mensagens no WhatsApp. Eu li todas. Não respondi nenhuma. Antônia, precisamos conversar. Por favor, atenda. Eu não sabia que você era dona dos imóveis. Minha mãe está desesperada. Por favor, não faça isso com ela. Pense no Pedro. Ele precisa da avó. Você não pode destruir minha família assim. Destruir sua família? Eu quase ri. Eles destruíram a dignidade de uma senhora de 62 anos e agora eu era a vilã? Gabriel tentou vir em casa 3 vezes. Eu não abri a porta. Mandei mensagem. Quando a Valentina pedir desculpas pessoalmente, a gente conversa. Patrícia tentou me ligar. Bloqueei o número. E então, no 19º dia depois da humilhação, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Alô? Senhora Antônia, aqui é Carlos Eduardo, sócio minoritário da Patrícia Cosméticos. Fiquei em silêncio esperando. Eu soube da situação. Gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. Seria possível? Sobre o quê? Sobre os contratos. Sobre a possibilidade de renegociação. Por favor, a empresa tem 15 funcionários. Se a gente tiver que mudar de endereço às pressas, vai gerar custos enormes. Pode até inviabilizar operações. Eu sei que a Patrícia foi extremamente desrespeitosa com a senhora, mas os funcionários não têm culpa. Eu não tenho culpa. Ele tinha razão. Segunda-feira, 10 da manhã, na minha casa. Venha sozinho. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Desligou. Dona Lourdes, que estava ouvindo tudo, franziu a testa. Você vai negociar? Não, mas vou ouvir. Justiça não é sobre esmagar inocentes, é sobre esmagar culpados. Segunda-feira, 10 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Carlos Eduardo era um homem de uns 45 anos, terno simples, pasta executiva, rosto cansado. Ele olhou para a casinha humilde, para os móveis velhos, para mim, vestida com minha calça social preta e blusa de seda nova, cabelo arrumado, digna. Senhora Antônia, obrigado por me receber. Ofereci café. Ele aceitou. Sentamos na mesinha da cozinha, a mesma onde eu tomei café com Joaquim durante 15 anos, a mesma onde alimentei Gabriel bebê, a mesma que testemunhou minha vida inteira. Carlos tomou um gole de café e foi direto ao ponto. A Patrícia contou o que aconteceu na festa. Ela não contou para mim imediatamente, só contou quando recebeu a notificação. Eu fiquei enojado. O que ela fez com a senhora foi deplorável, desumano, inadmissível. Mas eu sou sócio minoritário, eu tenho 20% da empresa. Eu não estava na festa, eu nem conhecia a senhora. Tenho esposa, 2 filhos, emprego formal.
Se a empresa quebrar por causa dos custos da mudança emergencial, eu perco tudo e mais 14 pessoas perdem o emprego. Ouvi em silêncio. O que a senhora quer? Dinheiro? Eu posso convencer a Patrícia a pagar uma indenização. Um pedido formal de desculpas público? Eu consigo isso. O que for preciso para a senhora reconsiderar a rescisão do contrato comercial. A residência dela, francamente, eu não tenho nada a ver. Mas o escritório, por favor. Olhei para ele. Vi sinceridade nos olhos. Vi desespero também, mas um desespero legítimo. Não o desespero de quem está sendo pego na própria maldade, mas o desespero de quem está sendo arrastado pela maldade alheia. Quanto a Patrícia tem de participação societária? 80%. E ela é a administradora legal da empresa? Sim. Pensei por 30 segundos. Depois disse: eu vou te fazer uma proposta. Ela não vai gostar, mas é a única proposta que eu tenho. Ele se inclinou para frente. Fala, por favor. Você compra a participação da Patrícia. Ela sai da empresa completamente. Sem sociedade, sem administração, sem vínculo. Você assume como sócio majoritário, coloca outro sócio se quiser, mas a Patrícia não pode ter mais nada a ver com a empresa. Se você fizer isso em 30 dias, eu renegocio o contrato comercial com você, com condições até melhores que as atuais. Se você não fizer isso, a rescisão permanece. Carlos arregalou os olhos. A Patrícia nunca vai aceitar vender. Então ela vai perder a empresa do jeito mais difícil. Porque quando ela tiver que mudar o escritório às pressas, pagar custos absurdos de mudança, perder clientes por causa da mudança de endereço, gastar reserva financeira que ela não tem, a empresa vai quebrar sozinha em 6 meses. Estou dando a ela a chance de sair com dinheiro no bolso agora, em vez de sair sem nada depois. Ele ficou em silêncio, processando, calculando. Depois perguntou: por quanto a senhora acha que ela venderia? Isso é entre vocês. Eu não tenho nada a ver com a negociação interna de vocês. Eu só estou dizendo, sem Patrícia, eu renegocio o contrato. Com Patrícia, rescisão mantida. E se ela não aceitar? Problema dela. Eu tenho 22 outros imóveis alugados, gerando renda todo mês. Esse espaço vai ser ocupado por outro inquilino em 60 dias. Fique tranquilo. Mas você, os funcionários, a empresa, vão ter que recomeçar do zero. Carlos suspirou fundo. A senhora dirige um carro velho, mora numa casa simples, mas é a pessoa mais estrategista que eu já conheci. Sorri. Estratégia se aprende na vida, não na faculdade de administração. Ele saiu. Prometeu tentar. Disse que ia conversar com advogados, com a Patrícia, ver se conseguia estruturar uma compra forçada da participação societária dela. Eu sabia que ia funcionar, porque Patrícia estava acuada, apavorada, humilhada socialmente. Todo mundo no círculo dela já sabia que a velha pobre era, na verdade, a locadora dos imóveis dela. Ela tinha virado piada. Ela ia aceitar vender para sair da situação com alguma dignidade. E eu estava certa. 12 dias depois, Carlos me ligou. Fechamos. Ela aceitou vender a parte dela por R$400 mil, bem abaixo do valor real, mas ela estava desesperada. Em 1 semana finalizamos a documentação. A empresa passa a se chamar CE Cosméticos. Patrícia está fora. Ótimo. Meu advogado vai preparar um novo contrato comercial com condições melhores. Aluguel 10% menor, sem reajuste nos primeiros 12 meses e uma cláusula de fidelidade de 5 anos. Serve? Serve perfeitamente. Senhora Antônia, muito obrigado. A senhora salvou 15 empregos. Eu não salvei. Eu só não destruí inocentes. Patrícia que se vire sozinha. No 32º dia depois da humilhação, recebi uma mensagem de Valentina. Antônia, preciso falar com você. Pessoalmente. Eu e minha mãe, por favor, eu estou implorando. Respondi. Quinta-feira, 3 da tarde, aqui na minha casa. Tragam humildade, porque ostentação vocês já mostraram demais. Quinta-feira chegou. 3 da tarde em ponto. Campainha. Abri a porta. Valentina estava diferente. Cabelo preso em rabo de cavalo simples, sem mega hair, tinha tirado. Rosto lavado, sem maquiagem. Roupa simples, calça jeans e blusa branca. Parecia 10 anos mais velha. Parecia humana. Atrás dela, Patrícia. Patrícia Mendonça Alvarenga, a mulher que gritou: "Gente pobre não entra aqui", estava na soleira da minha porta. Ela também estava diferente.
Usava um vestido discreto, azul marinho, sem joias chamativas. O cabelo, antes sempre impecável, estava com a raiz aparecendo, loiro desbotando, revelando o castanho natural. Sem as pérolas Mikimoto, sem o perfume enjoativo, sem a arrogância. Entrem. Minha voz saiu firme, sem emoção. Elas entraram, olharam ao redor da casinha. A sala pequena, o sofá velho de tecido gasto, a televisão de tubo, o chão de cerâmica simples. Patrícia engoliu seco. Era visível o desconforto dela ali, naquele ambiente que ela considerava pobre demais há um mês atrás. Sentem. Elas sentaram no sofá. Eu me sentei na poltrona de frente, a mesma onde o Joaquim sentava para ler jornal. Cruzei as pernas, juntei as mãos no colo e esperei. Valentina falou primeiro, voz baixa, quase sussurrada. Antônia, eu vim te pedir desculpas. Do fundo do meu coração. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu fui horrível com você. Arrogante, metida. Deixei minha mãe te humilhar e não fiz nada. Pior, eu apoiei. Eu virei as costas para você. Eu afastei o Pedro de você. Eu envenenei o Gabriel contra você. E tudo isso porque eu achava que você não era boa o suficiente para nossa família. Eu estava completamente errada. Completamente. Ouvi em silêncio, sem expressão. Patrícia respirou fundo. Quando falou, a voz dela estava rachada, frágil. Antônia, eu não tenho palavras para expressar o tamanho da minha vergonha. Eu te humilhei publicamente, te tratei como lixo, te expulsei da festa do seu próprio neto. Eu julguei você pela aparência, pelo carro, pela roupa. Eu achei que dinheiro gritado valia mais que caráter silencioso. Eu estava errada. Terrivelmente, horrivelmente errada. E agora eu estou pagando o preço. Ela pausou. Limpou as lágrimas que escorriam. Eu perdi minha empresa. Tive que vender minha participação por migalhas porque não tinha como bancar a mudança. Perdi meu apartamento. Estou morando num lugar comum agora. 2 quartos, sem vista, sem luxo. Tive que vender meu carro importado porque não tinha dinheiro para pagar as despesas da mudança. Virei piada no meu círculo social. Todo mundo sabe que a velha pobre que eu expulsei era a dona dos meus imóveis. Me tornei o exemplo de prepotência burra. E eu mereço tudo isso. Mereço cada grama de humilhação que estou passando. Continuei em silêncio, esperando. Valentina continuou. O Gabriel está destruído. Ele ama você mais do que tudo nesse mundo e percebeu tarde demais que estava perdendo você. Ele está em terapia, Antônia. 2 vezes por semana, trabalhando as questões dele, o deslumbramento, a vergonha das origens, a necessidade de validação social. Ele quer ser um filho melhor, um homem melhor. E você, Valentina? O que você quer? Ela me olhou nos olhos. Eu quero que meu filho conheça a avó dele, a avó de verdade, não aquela que eu pintei como inadequada, mas a mulher forte, resiliente, inteligente, estrategista que construiu um império do nada. Eu quero que Pedro aprenda com você o que é dignidade de verdade. Eu quero aprender também, porque eu percebi que passei 32 anos da minha vida achando que ser rica era usar roupa cara, quando na verdade ser rica é ter caráter. Olhei para Patrícia. E você? O que quer de mim? Patrícia respirou trêmulo. Eu quero te pedir perdão, não para você renovar meus contratos. Eu sei que isso não vai acontecer. Não para você me dar dinheiro ou me salvar da situação que eu mesma criei, mas porque eu preciso olhar para você e assumir. Eu fui uma pessoa horrível, e você não merecia isso. Ninguém merece isso. Fiquei olhando as duas. Valentina com os olhos inchados de tanto chorar. Patrícia curvada, o peso da vergonha literalmente encurvando os ombros dela. Respirei fundo. Vocês sabem qual foi a pior parte? Minha voz saiu baixa, mas cada palavra penetrou como lâmina afiada. Não foi a humilhação pública. Não foi ouvir gente pobre não entra aqui. Não foi ser expulsa na frente de 50 pessoas. A pior parte foi olhar para o meu filho, o filho que eu criei sozinha, que eu sacrifiquei minha vida inteira por ele, e ver ele abaixar a cabeça. Ver ele não vir me defender. Ver ele ter vergonha de mim. Valentina soluçou. Eu fiz isso com ele. Eu coloquei na cabeça dele que a aparência era tudo, que a família da gente era superior, que eu não prestava. Completei a frase. Que eu era uma vergonha. Que ele devia esconder a mãe faxineira dele. Silêncio pesado.
Vocês destruíram 35 anos de maternidade em 10 minutos. Vocês pisotearam minha dignidade como se fosse lixo. E agora querem perdão porque estão pagando o preço? Patrícia balançou a cabeça. Não, não estamos pedindo perdão porque estamos pagando o preço. Estamos pedindo perdão porque finalmente entendemos o tamanho da nossa crueldade. Mesmo que você nunca nos perdoe, mesmo que a gente nunca mais te veja na vida, a gente precisava te falar isso. Olhei para as duas, vi sinceridade, vi arrependimento genuíno, vi vergonha, mas também vi as cicatrizes que elas tinham deixado em mim, cicatrizes que iam levar anos para sarar. Eu aceito o pedido de desculpas de vocês, mas aceitar não significa esquecer, e não significa que está tudo bem. Levantei da poltrona, fui até a estante, peguei uma caixa de sapatos velha, voltei, sentei, abri. Dentro tinha fotos do Gabriel bebê, Gabriel criança, Gabriel adolescente, Gabriel se formando, e em todas elas eu estava junto, segurando ele, abraçando ele, sorrindo com ele. Essas fotos contam a história que vocês tentaram apagar, a história de uma mãe que amou incondicionalmente, que trabalhou 3 empregos, que abriu mão de tudo e que foi descartada quando não era mais conveniente. Valentina chorou mais forte. Antônia, eu sinto muito. Eu sei que você sente, mas sentir não apaga o que foi feito. Pausei. Porém, eu também aprendi algo nesses 32 dias. Aprendi que guardar mágoa envenena a alma. Aprendi que vingança, por mais justa que seja, não traz paz. Traz satisfação momentânea, mas não paz. Patrícia levantou os olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu perdoo vocês. Não por vocês, por mim. Porque eu mereço viver sem carregar o peso do ódio. Mas perdoar não significa voltar a ser quem eu era antes. Não significa que vocês vão ter acesso irrestrito à minha vida. Significa apenas que eu não vou mais deixar a raiva que sinto por vocês governar minha vida. Respirei fundo. Valentina, você pode trazer o Pedro aqui todo sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Eu quero conhecer meu neto. Quero que ele me conheça, mas com limites. Nada de festas na mansão onde eu não sou bem-vinda. Nada de me usar quando convém e descartar quando não convém. Ou vocês me respeitam integralmente ou não terão acesso a mim. Sim, sim, com certeza. O que você quiser. Valentina limpou as lágrimas. Olhei para Patrícia. Você perdeu seus imóveis, perdeu sua empresa, perdeu seu status, mas não precisa perder sua dignidade. Use isso como lição. Aprenda que aparência não define valor e que humilhar pessoas tem consequências. Patrícia assentiu, lágrimas escorrendo. Eu vou aprender. Eu prometo. E Gabriel? Valentina perguntou hesitante. Ele pode vir te ver? Pode, mas ele vem sozinho primeiro. Eu e ele temos uma conversa pendente. Uma conversa séria, de mãe para filho, sobre respeito, sobre vergonha, sobre prioridades. Depois, aos poucos, a gente reconstrói. Elas se levantaram. Valentina veio me abraçar. Eu deixei. Não retribuí com força, mas deixei. Patrícia estendeu a mão. Apertei, firme, olhando nos olhos dela. Quando elas saíram, fechei a porta e encostei nela. Senti as lágrimas virem, mas eram lágrimas diferentes, não de dor, de libertação. Dona Lourdes, que estava na cozinha ouvindo tudo discretamente, apareceu com 2 copos de suco de laranja. Você foi gigante, Antônia. Gigante. Eu só fui humana, Lourdes. Perdoei porque eu precisava perdoar, não porque elas mereciam. 3 meses se passaram. Patrícia vendeu a cobertura do Ville de France por preço abaixo do mercado. Precisava liquidar rápido para pagar dívidas. Mudou-se para um apartamento de 2 quartos em Pinheiros. Comum, normal, sem luxo. Conseguiu um emprego como consultora de vendas numa empresa menor de cosméticos. Salário fixo, R$ 8.000, uma fração do que ganhava antes. Ela me encontrou uma vez no supermercado do bairro. Eu estava comprando verduras. Ela estava na fila do caixa com uma cesta pequena. Macarrão, molho de tomate, frango, comida simples. Nossos olhares se cruzaram. Ela acenou discretamente. Acenei de volta. Não conversamos. Não precisava. A empresa virou CI Cosméticos sob a administração do Carlos Eduardo. Cresceu 23% no primeiro trimestre. Ele renegociou o contrato comigo com condições melhores, como prometido. Bom inquilino. Pagamentos sempre em dia. Mantive ele lá.
Gabriel veio me visitar toda semana durante 2 meses. Conversamos muito, choramos muito. Ele pediu desculpas umas 50 vezes. Eu perdoei 51. Aos poucos fomos reconstruindo. Não era como antes. Nunca mais seria. Mas era real. Era honesto. Valentina trouxe o Pedro todo sábado religiosamente. Eu ensinei meu neto a fazer bolo de cenoura, a plantar feijão no algodão, a respeitar pessoas independente da roupa que usam. Ele me chama de Vovó Tônia. E toda vez que ele fala isso, meu coração se enche. Um dia, Pedro perguntou: Vovó, por que sua casa é pequena se você tem dinheiro para casa grande? Sorri. Porque casa grande não enche coração vazio, meu amor. Eu prefiro casa pequena cheia de amor do que mansão cheia de solidão. Ele pensou por uns segundos e disse: Eu também prefiro aqui. Aqui tem cheiro de bolo e abraço quentinho. Chorei depois que ele foi embora. Chorei de felicidade. Hoje, 4 meses depois daquele dia terrível, estou em paz. Não voltei a usar roupa de brechó. Descobri que posso me vestir bem e continuar humilde. Não troquei meu palio velho. Ele me leva onde preciso, e isso basta. Não saí da minha casinha. Ela tem a memória do Joaquim em cada canto, e isso não tem preço. Mas mudei por dentro. Aprendi que dignidade não se pede, se impõe. Aprendi que respeito não se implora, se exige. Aprendi que patrimônio silencioso é mais poderoso que ostentação vazia. E aprendi que perdoar não é deixar passar, é escolher não deixar que o veneno do outro te mate. Gabriel me ligou semana passada. Mãe, a gente alugou um sítio pro final de semana. Só a gente. Eu, você, Val e o Pedro. Sem mais ninguém. Você topa? Topei. Passamos 2 dias maravilhosos. Fizemos churrasco. Brincamos com Pedro. Conversamos sobre a vida. E numa noite, quando Pedro já estava dormindo, Gabriel me olhou e disse: Mãe, eu passei 35 anos achando que eu precisava ser rico para ter valor. Mas você me ensinou que eu já tinha valor. Eu só não estava vendo. E eu quase perdi você por causa dessa cegueira. Mas você voltou a enxergar, filho. E isso é o que importa. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela de 4 meses atrás. Vejo cabelos grisalhos arrumados com orgulho. Vejo rugas de quem viveu, lutou e venceu. Vejo mãos calejadas que construíram um império. Vejo olhos que choraram, mas que não se apagaram. Vejo uma mulher digna. E essa dignidade ninguém tira. Não com gritos, não com humilhação, não com porta fechada na cara. Porque dignidade não mora em mansão, mora dentro da gente. E a minha, depois de 33 anos escondida, finalmente brilha. Riqueza silenciosa é mais poderosa que ostentação vazia. Quem julga pelos sapatos nunca imagina quem é o dono do chão que pisa. Dignidade não se mede em metros quadrados de apartamento ou etiquetas de roupa. Se mede em caráter. E caráter, minha amiga, meu amigo, não se compra em boutique de luxo. Se constrói tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, até que você se torna inabalável. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena, porque você não grita sua riqueza. As pessoas mais poderosas que eu conheci foram as mais silenciosas, e as mais vazias foram as que mais gritaram. E se alguém te humilhar, te menosprezar, te jogar para fora, não chore na frente dessa pessoa. Saia de cabeça erguida, reconstrua-se, e quando estiver pronta, quando estiver forte, quando estiver inabalável, mostre quem você realmente é. Não com palavras, com ações. Porque vingança não é sobre destruir o outro. É sobre provar para você mesma que você é indestrutível. E eu provei. Se você se identificou com a minha história, deixe seu comentário aqui embaixo contando como você resgatou sua dignidade. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de mulheres que não aceitaram migalhas e reconstruíram seus impérios. A próxima história já está te esperando na tela. Clica ali e vem comigo descobrir mais uma jornada de resgate de dignidade que vai te emocionar.